Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando especificamente sobre circuito, né? Quem acompanhou aí as duas últimas aulas que a gente falou sobre válvula direcional acionada mecanicamente por solenoide, a gente usou como base circuito. E agora a gente vai falar sobre o circuito em si, né? O que é que ele representa, né? Não é um circuito pneumático, né? Aqui está representando a pressão no sistema, né? Ou seja, a passagem do fluido direto aí do compressor. Da passagem desse compressor, ele está seguindo para três ramificações, né? Vamos chamar aqui a primeira ramificação, aqui a segunda e aqui a terceira, né? Então significa que a pressão está chegando nesses três pontos aqui, né? E ela não está tendo passagem quando chega nesses três pontos. Ela só vai ter a permissão da passagem quando liberada uma ou mais de uma dessas válvulas aqui direcionais. Essas válvulas direcionais aqui que são três duas vias, ou seja, elas possuem duas câmaras e três vias de conexão, né? Duas câmaras, três vias de conexão, né? Então, três vias de conexão. Aí leva em consideração as conexões da câmara, né? Se a gente fosse levar o todo, era como se ela tivesse seis conexões na simbologia, mas fisicamente ela só tem três conexões, né? O que muda é o carretel interno de passagem dela. Então, por isso que ela é chamada de três duas vias, né? Então, são essas válvulas aqui que estão chegando naquele elemento ali e está parando, né? Então, para que essas válvulas venham a ser acionadas, a gente tem duas válvulas aqui iguais, né? Que é acionada por solenoide e retorno por mola, né? Acionada por solenoide e retorno por mola. E a gente tem uma terceira aqui, que ela pode ser acionada por solenoide ou manualmente e também é retorno por mola, né? Então, essa condição que a gente tem base aí do circuito, para que os cilindros eles venham a avançar. Então, esse é o primeiro ponto aí do circuito. A segunda questão é justamente para que essas válvulas elas venham a ser acionadas, né, o que é que a gente tem linkado para elas. No caso dessas válvulas direcionais que são acionadas por solenoide, elas precisam ter precisam que os dois solenoides eles venham a ser energizados, né? A bobina deles venham a ser energizadas. Então, nesse caso aqui, a gente tem essa simbologia para a solenoide 1 e essa outra mesma simbologia, o que vai mudar aqui é o vínculo de endereçamento dela para essa outra solenoide aqui. Então, na prática, significa que quando uma delas for energizada, ela vai mudar a condição lógica da válvula, né? Ou seja, se ela está nessa condição aqui 1, ela vai para a condição 2. Nesse caso, como ela é normalmente fechada, ela vai passar para aberta, né? Então, nesse caso, permitindo a passagem do fluido e ele chegando aqui no cilindro, né? A gente também tem aqui no sistema esses elementos aqui, que são os manômetros, né? Ou seja, para medir a pressão do sistema. Mas aqui voltando para o circuito elétrico, né? Quando é que essas válvulas elas vão ser, ou essas solenoides vão ser ativadas? A gente tem aqui entrada de corrente, né? Aqui o retorno. Se você observar essa primeira aqui, a gente tem aqui uma botoeira de emergência, né? Ou seja, ela já está com o contato fechado, né? Então significa que a energia já está chegando aqui nesse ponto. Ela vem até chegar nesse outro elemento aqui, que é um sensor de presença. Esse é um sensor de presença que ele é normalmente fechado, né? Então, para esse contato desse sensor de presença, como ele é normalmente fechado, a corrente também já está passando e ela já está chegando aqui na solenoide. Então, quando esse circuito ele foi energizado, automaticamente essa solenoide 1 aqui ela já vai ser liberada, né? Então, esse cilindro ele vai avançar. Então, o que é que vai acontecer quando esse cilindro avançar? Quando esse cilindro avançar aqui, ele vai tocar nesse elemento aqui, que é um sensor de presença, né? O cilindro ele vai avançar, vai tocar nesse sensor de presença. Quando ele tocar nesse sensor de presença, esse sensor de presença ele está vinculado ao quê? A esse elemento aqui do circuito. Se você observar esse sensor de presença em relação a esse aqui, os contatos dele são diferentes. Esse aqui é aberto, esse aqui é normalmente aberto, esse aqui é fechado. Então, quando o cilindro avançar e tocar nesse, significa que ele vai
fechar o seu contato. Quando ele fechar o contato, a energia vai passar chegando na solenoide, nessa outra solenoide, solenoide 2. Então vai fazer com que a válvula direcional ela mude sua condição. Mudou a condição, esse segundo cilindro avança. Quando ele avançar, ele vai tocar em um outro sensor de presença. E esse sensor de presença aqui, esse outro, é justamente esse aqui que está fechado. Quando ele tocar nele, né, ou seja, quando esse sensor indicar a presença nele, significa que se ele estava fechado, ele vai abrir o contato. Quando ele abrir o contato, a solenoide que estava energizada vai desenergizar, então ela vai voltar à sua condição inicial, ou seja, esse cilindro vai recuar. Quando ele recuar, o que acontece? Quando ele recuar, o sensor de presença que estava ativado, que no caso era esse aqui que estava aberto, que no caso ele estava fechado, né, porque ele estava encontrando a presença dele, então quando ele recuar, ele também vai fechar. Né? Então esse cilindro ele retorna, o cilindro 2 retorna. Quando ele retornar, ele fecha esse aqui novamente, criando dessa forma um ciclo contínuo. Né? Ou seja, um avança, fecha a condição para o outro avançar, quando o segundo avança, fecha a condição para o outro retornar, e assim sucessivamente. Né? Vou liberar aqui a simulação, pode observar que um sempre fica indo, o outro retorna, e assim sucessivamente. Você pode observar aqui, ver os sensores aqui também funcionando. O sensor que estava fechado abre, o que estava aberto fecha, e assim vai. Então essa é a lógica aí desse circuito. No caso, ele é só didático, né, para entender a lógica de funcionamento dele. Normalmente circuitos com duplo cilindro acionando, e principalmente pneumático, né, já que é um cilindro retorno por mola, eles acabam mecanicamente não sendo legais por causa da contração da mola. Né? E até no circuito aqui dá para observar também a questão da contração da mola. Né? E esse outro aqui não está acionando, por quê? Ele, para ser acionado, ele precisa ter acionamento manual. Né? Então, se eu tiver aqui acionando ele manualmente, ele vai lá e desativa. Ou ativa, né? Avança. E esse circuito elétrico aqui, para eu cancelar ele, é só acionar aqui essa botoeira e desenergizar o circuito. Né? E aí ele retorna, e aí você pode observar que o compressor ele continua funcionando. Tá bom? Então essa é a lógica desse circuito. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!